Partimos nesta altura para uma análise aos temas que estão a marcar a atualidade nos mercados financeiros, hoje com a presença de Tiago Cardoso, da XTB. Tiago, muito obrigada por estares aqui. Vamos olhar para o tema Grécia, como é que receberam os mercados esta notícia de que não houve acordo, mais uma vez no Eurogrupo? Boa tarde, Tânia. Olha, acima de tudo, eu acho que não houve o pânico que provavelmente, se calhar, muitos queriam, ou muitos esperavam. E fazer aqui uma pequena introdução também com carácter histórico. Na Grécia Antiga, Aristóteles não se preocupava muito em relação à tragédia grega no teatro, em concentrar-se naquilo que eram os aspectos técnicos do espetáculo, mas sim no comportamento do público, chamava-se isso a catarsis. E concluiu que o espetáculo trágico, para se realizar, acima de tudo, deveria provocar uma purgação dos sentimentos do público. E eu vejo aqui muitas semelhanças com aquilo que tem sido a estratégia, ou neste caso não estratégia, de negociação de Varoufakis. Estás a dizer que Varoufakis está a ser irresponsável? Eu estou a dizer o que basicamente já Schäuble disse, já Joaquim Posse, o diretor, o secretário-geral do SPD disse, que é precisamente isso, que está a haver uma grande irresponsabilidade. E eu não sei até que ponto é que isto é defender os interesses dos gregos, quando, na realidade, quando nós vemos o que é que está a acontecer, é basicamente a Grécia, os gregos, neste caso, e o Syriza, a pedir para ser empurrado para fora do euro. Porque fala-se muito que houve um ultimato por parte do Eurogrupo para que se aceite esta extensão dos seis meses. Eu não acredito que seja um ultimato, eu acho que isto é mais um dizer basta, que sejam responsáveis e assumam aquilo que no passado foram as condições propostas, as condições aceites, e não se pode criar agora uma precedência grande com o aceitar das condições do Varoufakis e do Tsipras, portanto, do Syriza. Tiago, mas há agora um novo mandato eleitoral democrático na Grécia. Até que ponto é que o governo não tem também uma certa legitimidade para tentar negociar as condições que estavam negociadas com o governo anterior, que em nada tem que ver em termos de ADN político e de promessas eleitorais dentro da própria casa? Até que ponto é que a Europa não pode também escutar aquilo que é um novo movimento democrático na Europa? Sem dúvida. Foi eleito de forma democrática. Não teve maioria, teve depois, após a coligação com um partido de um lado completamente oposto. Mas, neste momento, tem a maioria. Os cidadãos votaram para isto, num programa eleitoral. Primeiro, esse programa eleitoral nem sequer ainda praticamente foi cumprido. Já muita coisa voltou atrás. Inclusivamente, presumo que eu, enquanto não sou grego, mas se calhar se fosse grego votava mais para os meus direitos e provavelmente ter um aumento do salário mínimo, coisa que afinal só vai acontecer em 2016. Mas a Europa escutou aquilo que foram as propostas. E onde é que se deu? Onde é que se deu, Tiago? Fala de uma flexibilidade que ainda não explicou qual. Pelo menos nos diz Varoufakis, que não sabe exatamente qual é a flexibilidade que está em causa. Não ia assinar um contrato que dizia que poderia haver alguma flexibilidade que já estava prevista, mas não percebe qual, não sabe em que itens, certo. Não sabe se é nas medidas, não sabe se é nos prazos, nos juros. O que é que se sabe sobre esta flexibilidade? Também o Eurogrupo também não percebe muito bem de que forma é que pode reaver aquilo que ajudou em termos materiais a Grécia com as propostas do próprio partido, do Syriza. Portanto, estamos aqui numa altura em que uma solução não iria ser positiva nem para um lado nem para o outro. Alguém vai a perder mais do que quereria. E neste caso eu acredito que vai acabar... E é assim uma negociação. Agora, eu não acredito é que... E aliás, já vemos documentários e tudo o que podemos discutir é com base... Nós não estamos lá dentro do Eurogrupo, tudo o que podemos discutir é com base naquilo que se passa e aquilo que vemos na comunicação social, e aquilo que nós vemos inclusivamente vimos alguns comentários já dos agentes alemãos a referirem mesmo que Varoufakis era uma pessoa incompetente e exigiam mesmo que fosse trocado, pediram a Tsipras mesmo que fosse ele a retomar estas negociações ou mesmo a trocar o Ministro das Finanças. Claro que isto é comentários de um lado da negociação e, portanto, não apenas baseio-me naquilo também que ouço. A verdade é que, das duas, uma, isto só vai terminar com a Grécia a aceitar as condições do Eurogrupo. Ou seja, que é terminar este acordo e terminar este acordo que está assinado com sucesso. Ou seja, aqui não me parece haver grandes mudanças. Isto é o que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é, vamos continuar da forma como estamos, vamos continuar a ajustar as condicionantes económicas e financeiras da Grécia, que era o que já estava a acontecer.
É verdade, e aqui podemos discutir que é verdade que a Grécia não está numa situação onde possa crescer, mas está a ajustar-se para crescer. Isto é como uma empresa quando apresenta dificuldades financeiras, das duas uma. Ou vai à falência, ou então tem que cortar na despesa e aumentar, de alguma forma, arranjar formas para aumentar a sua receita. Coisa que neste momento era o que estava a tentar acontecer. E os mercados, os investidores questionam-se ou não neste coro de vozes que começa a levantar-se na Europa, dizendo que este não é o caminho, não é tentando pressionar mais um Estado que já está em recessão, que depois vão conseguir os bons resultados. Porque não fazer um caminho oposto, o caminho que sugeriu o Obama, o caminho do investimento primeiro, deixar de rapar um pouco a despesa pública, fazer a economia crescer e então depois pagar aquilo que são as dívidas. E quanto é que... Primeiro, só está a pagar juros aqui a partir de 2022. Portanto, a Grécia já teve essa facilidade. Já teve muito investimento, porque já foi vítima, ou neste caso, alvo de 2 programas de ajustamento. Provavelmente vai caminhar para um terceiro. Portanto, alguma coisa correu mal e foi dentro da Grécia. Não sei se foi mesmo por Mas fora... onde é que foi o dinheiro? O dinheiro não voltou aos bancos gregos? Não voltou aos bancos que emprestaram? Ou foi mal aplicado? Se calhar foi mal aplicado, mas recordo uma situação. Quando a Troika entrou na Grécia, isto é um exemplo, como também podem dar exemplos contrários, a maior parte do setor público foi alvo de cortes de salários. Acontece que alguns meses depois, algumas semanas depois, no Parlamento foi aprovado novos subsídios para fazer face a esses cortes. Portanto, se calhar é algum problema estrutural na Grécia para infiltrar estas necessidades de ajustamento que neste momento deveriam estar a acontecer para o país crescer. Porque dizias há pouco de Obama, da questão do investimento, eu recordo que foi isto que mais ou menos fez os Estados Unidos e neste momento já estão a disparar em termos de crescimento, que foi ajustar a sua economia, mexer na sua moeda. É verdade que a Europa não conseguiu fazê-lo, tem que fazer de outras formas e demorou mais tempo porque também vivia uma crise de dívida e também Portugal sofreu com isso, a Irlanda ou Chipre e neste momento já estão a recuperar. Nós vemos Portugal e aqui também sou defensor que nós devemos pôr-nos completamente ao lado daquilo que neste momento está a acontecer com a Grécia, porque estamos a fazer o nosso caminho e devemos estar quietinhos e seguir esse nosso caminho. Mas a verdade é que o problema da Grécia é muito também o problema da crise de dívida. E enquanto nós não vimos crescimento a voltar, que há de voltar, porque os ciclos económicos, como é óbvio, têm sempre um início e um fim. E enquanto a Grécia não conseguir ir aos mercados, não vamos conseguir ter esta questão do crescimento a surgir, não vamos conseguir ver o rollover da dívida a surgir, como aconteceu com Portugal e Irlanda e vai acontecer com o Chipre também, com as coisas a resolverem-se da forma normal e da forma natural do crescimento e da passagem dos ciclos económicos. Portanto, é tudo uma questão de continuar com este ajustamento, continuar, e aqui a Europa até digo que até já está a facilitar bastante a dar esta extensão dos 6 meses. Agora, acredito é que, se por um lado podemos criticar os alemães, porque gostamos muito de criticar os alemães, ou neste caso o Eurogrupo, que deve ser um bocadinho mais célere nesta questão e um bocadinho mais brando nestas condições, eu acho que aqui deve-se pedir e exigir muito mais aos gregos para colocarem os pés bem assentos na terra e acordarem deste conto de fadas que neste momento estão a viver. Aqui fica, Tiago Cardoso. Muito obrigada por esta análise e explicações. Até à próxima semana.